Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito bem, muito bem-vindo novamente aqui, né? Você que está acompanhando aí o nosso canal, o desenvolvimento dos nossos temas aqui. Falamos um pouquinho sobre desenvolvimento de capital humano, falamos um pouquinho sobre conceitos de qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho. O nosso objetivo aqui sempre é trazer uma informação para que nós, como gestores organizacionais, gestores da qualidade, gestores logísticos, gestores em saúde e segurança ocupacional, nós, como gestores organizacionais, possamos entender um pouquinho melhor o que nós temos aí de conhecimento, de material, de legislação que nós podemos entregar ou levar às nossas organizações para garantir uma melhoria nos processos, para garantir uma melhoria no atendimento dos nossos clientes, para garantir uma melhoria para a nossa organização como um todo e aí tornar a organização cada vez mais competitiva. Hoje aqui, convido você para falar comigo, né, para a gente poder tirar algumas informações de três normas regulamentadoras, né, NRs 12, 18 e 26. Falar um pouquinho sobre a segurança na indústria da construção, a segurança em máquinas e equipamentos e a sinalização de segurança. São três NRs que eu escolhi falar as três em um mesmo conceito, porque elas nos trazem informações que se interligam muito, se interrelacionam. Então a gente vai conhecer um pouquinho como gestor organizacional, o que estas NRs podem nos entregar de informação. Primeira coisa para a gente entender aí, primeira coisa para a gente compreender, né, dentro dessas três NRs, como você vê aí nesta projeção que eu vou colocando aqui para vocês irem acompanhando aos poucos aí, mas a gente vai ver o tamanho destas normas regulamentadoras, né? Dá uma olhada aqui, NR12, né, são 164 páginas de normas regulamentadoras, fora uma cartilha que ela apresenta também falando sobre segurança em máquinas e equipamentos, que tem mais 64 páginas. Então são NRs, é uma NR muito grande, com muitas informações. Óbvio, não vamos trabalhar e tratar todas aqui, porque a gente tenta fazer um vídeo, e eu estou tentando, né, fazer um vídeo cada vez mais curtinho para vocês, mas com uma informação que seja adequada. Não adianta eu ficar correndo e disparar, falar aqui, que também não vai adiantar nada, né? Então a gente vai fazendo e aos poucos a gente vai formatando aí os nossos vídeos e entregando as principais informações. NR18 é uma outra NR grande também, 53 páginas, né? E a NR26, que é a menorzinha de todas, tem apenas 2 páginas aí. O que a gente precisa sempre dar uma olhada, pessoal, e sempre perceber ao buscar os conteúdos das normas regulamentadoras, como legislação, como lei, a gente precisa entender, né, quando foi a última atualização dessa norma, quando foi que essa norma foi atualizada. Você vê ali, na NR12, por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha caneta, 30/7/2019. Então, é uma atualização um pouco mais recente, né? Estamos gravando este vídeo agora, no ano de 2020, não tem quase um ano dessa última atualização. Já a NR18 teve uma atualização, em fevereiro de 2020, né? Muito próximo aqui de quando nós estamos gravando esse vídeo. Então nós vamos perceber que essas normas, basicamente, elas estão ainda em uma fase de transição de um texto anterior para um novo texto. O que a gente precisa compreender com isso, e para nós como gestores, é entender esse processo e entender o que pode estar sendo alterado e o que isso pode impactar na nossa organização. Então, sempre que você for buscar uma norma regulamentadora, sempre que você for buscar um contexto legislativo que você precisa conhecer, busque entender e busque fazer uma pesquisa que vai te levar direto ao conteúdo mais atual.
né? Porque às vezes a gente faz uma busca no Google aí, vem a primeira informação lá e a gente usa ela como verdade e pode ser uma informação desatualizada. Então, dê sempre uma olhada nisso, né? E não deixe de buscar as atualizações. Falar aí da NR18, né, pessoal? A NR que fala sobre o contexto da indústria da construção, a gente vai entender os objetivos desta NR, que são em diretrizes administrativas, né? O planejamento, a organização, a implementação de medidas de controle para uma indústria que é uma das grandes indústrias no nosso país e também uma das indústrias que geram um número de acidentes muito elevados. Então, a NR18 ela vem trazer esse contexto justamente para dentro dessas diretrizes administrativas aplicar sistemas de prevenção à saúde e à segurança dos trabalhadores dentro dos processos executados. Então a gente vai falar em indústria da construção. Existe a construção de edifícios? Sim, é uma parte da indústria da construção, mas ela tem inúmeras situações e a NR18 ela vem estabelecer esses critérios, ela vem entregar a aplicação dela dentro do contexto da seção F do nosso Código Nacional de Atividades Econômicas, ou CNAE. Então para eu entender se a minha indústria é uma indústria da construção, eu preciso entender como consultar este CNAE, como chegar a esta seção F. Para consultar o CNAE, pessoal, é muito simples. Né? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o link do próprio site aí do IBGE, onde você faz essa consulta. Aqui na sua tela, ó, você vê uma carinha do site do IBGE, onde você vai fazer a consulta do CNAE e vai chegar nesta tabela aqui, ó, nesta tabela maior. Olhando e avaliando e fazendo a consulta lá no site do CNAE, você vai chegar lá na seção F do Código Nacional de Atividades Econômicas, que vai estar então constando a indústria da construção. E dali você vai abrindo várias telas até encontrar a tela da sua organização, se é que ela é uma organização da indústria da construção. Então, entender este processo de levantamento é também entender e fazer parte da nossa visão como gestores de saber onde a nossa organização está realmente posicionada e o que eu preciso fazer para desenvolver então este conceito. Depois eu vou deixar esse link que você vê aí na sua tela na descrição do vídeo para que você possa de repente fazer uma consulta sobre a sua organização. Falar da atualização da NR18 é entender a saída do PCMAT, que era o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho, para a entrada do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Nós já vimos isso em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que fala sobre a NR9, né, sobre o PPRA, que também sai de cena para a entrada ou para o seu desenvolvimento, digamos assim, dentro do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos. O PCMAT segue o mesmo caminho. Ele deixa, assim, digamos, de ter o contexto ligado à NR18, mas grande parte vai dentro desse programa de gerenciamento de riscos, que ele está falando dentro da norma regulamentadora da NR1, e é um outro tema que a gente vai vir abordar aqui no canal. Então, eu preciso entender este conceito e compreender o que nós estamos vendo. É uma norma que foi atualizada agora, então ela está em uma fase de transição. Né? Então, as empresas que ainda têm o PCMAT, que estão em fase de finalização do PCMAT, vai continuar com ele sem problema nenhum. A partir dos novos projetos e das novas do novo desenvolvimento,
sugere-se que já siga então o conceito de gerenciar os riscos por meio do que a NR número 1 diz. Então, são mudanças e alterações que vão acontecendo dentro desta nossa legislação em segurança do trabalho. O que a gente precisa entender é que, por exemplo, né, o próprio PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele tem as suas exigências, ele tem as suas necessidades. Agora, além destas necessidades que estão na NR1, a NR18 contempla outras questões que ela até sugere essas questões, elas, o gerenciamento de risco na indústria da construção será feito por meio do PGR, conforme a NR1, mas também deverá abordar outras questões, desenvolver outros documentos. E são esses que você vai encontrar, por exemplo, no item 1843 da norma. Né? Projeto de área de vivência, projeto de sistema de proteção coletiva, relação de equipamentos de proteção individual e ainda com as respectivas especificações técnicas. Então são questões que, se não forem tratadas no programa de gerenciamento de risco, a empresa tem que ter um outro documento desenvolvendo estes conceitos, principalmente, obviamente, focados na indústria da construção, para que a NR18 seja então executada. Né? Dentro de um conceito geral da NR18, de umas disposições gerais, nós vamos vendo justamente o que eu estava falando no começo do vídeo com vocês aqui, do interrelacionamento destas normas. Então dá uma olhada ali no que está na sua tela. O item 18.16.1 ele faz a interrelação da NR18 com a NR1. Já o item 18.16.2 relaciona ela com a NR24. E o 18.16.3 relaciona a NR18 com a NR17, que fala sobre ergonomia. Então, nós temos em um contexto geral que a legislação de segurança ela vai se interligando e ela vai se relacionando entre os seus requisitos, entre os seus itens normativos, e a organização precisa tomar conhecimento para poder desenvolver as ações de prevenção à segurança e à saúde dos seus trabalhadores. Nós, como gestores, conhecendo um pouquinho, tendo uma visão geral dessas normas, nós vamos entendendo e buscando até com os nossos pares, com o pessoal da área de segurança e saúde ocupacional, o pessoal da área da gestão da qualidade e outros demais gestores, verificando e auxiliando a desenvolver as ações e as necessidades de prevenção. Então, é um panorama geral da NR18 para a gente entender um pouquinho e perceber como que nós, como gestores, podemos estar atentos e atuar e desenvolver ações para melhoria. Saindo da NR18 e passando, por exemplo, para a nossa NR12, nós vamos perceber que dentro do próprio conceito final da NR18, aqui do lado esquerdo aí da sua tela, você vê alguns itens da NR18 ainda. Dentro destes próprios itens, ela já entrega a ligação dela com a NR12, que fala sobre segurança em máquinas e equipamentos. NR18, construção, máquinas e equipamentos, NR12. Duas normas que se relacionam de forma muito forte. Né? E aí a gente vai ver sobre a NR12 que é a orientação de princípios fundamentais para proteger e prevenir a saúde dos trabalhadores. Com relação ao quê? Com relação à operação, com relação ao uso de máquinas e equipamentos. Ela vai indicar o mínimo a ser executado dentro do processo de prevenção de acidentes. Ela vai determinar para a organização
questões de como o colaborador deve utilizar as máquinas e equipamentos, quais os riscos ele corre, como ele deve se comportar ao desenvolver as suas atividades, que façam uso de máquinas e equipamentos que possam ocasionar algum dano, algum prejuízo à saúde. Dentro deste conceito da NR12, por exemplo, uma das definições que ela fala sobre máquinas e equipamentos é a fase de utilização dessas máquinas, a fase de utilização desses equipamentos. E aí, ó, você pode acompanhar comigo, por exemplo, o transporte, a montagem e a instalação. São fases definidas como utilização. Desde o momento em que a organização compra uma máquina, compra um novo equipamento, e a partir daí ela precisa transportar este equipamento, depois vai montar esse equipamento, vai instalar, vai realizar os ajustes. Até aqui não está em operação ainda a máquina, não está em operação o equipamento, mas a partir destes desenvolvimentos de transporte, montagem, instalação e ajuste, a própria organização já tem que tomar as prevenções cabíveis com relação a acidentes. A própria organização já tem que buscar estar atenta às possibilidades, às falhas e aos problemas que máquinas e equipamentos podem ocasionar para a saúde e segurança dos funcionários. Outra coisa, depois, passa para a seção da operação. Aí sim, a máquina entra em operação, o processo passa a constar com limpeza e manutenção, além de uma inspeção diária. Tudo isso, a norma NR12 ela entrega também como etapas em que o processo operacional precisa ser altamente avaliado e controlado para evitar danos e acidentes, até mesmo na desativação e no desmonte das máquinas. Ou seja, depois que eu não vou mais utilizar esse equipamento, depois que eu vou desativar, que eu não vou mais utilizar este equipamento, a organização precisa estar atenta também para evitar danos. A NR12 ela ainda nos dá alguns exemplos do que não é considerado máquina e equipamento ligados ao conceito de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Ou seja, eletrodomésticos, equipamentos ou máquinas puxadas com força humana ou tração animal, além de equipamentos expostos em museus, expostos em eventos. São equipamentos não utilizados como fins que nós podemos dizer industriais. Então, este tipo de equipamento, este tipo de maquinário, a ANR não considera para fins de aplicação das suas, dos seus itens, dos seus requisitos. Então, nós precisamos ter este conhecimento, poder entender, né, o que é que entra neste conceito então. Outra coisa que a NR12 nos entrega é a forma de adotar medidas de proteção, medidas de prevenção a acidentes. E ela nos dá uma hierarquia. Você vê aí na sua tela aqui, ó, onde eu estou apontando, ó, 1, 2, 3. Né? Você pode perceber uma hierarquia citada pela NR12, que é o que? Primeiro, máquinas e equipamentos precisam ter proteção coletiva, ou seja, tem que proteger o coletivo, tem que proteger todos os funcionários, tem que proteger todos os envolvidos, tem que proteger todas as pessoas que possam estar ao redor dessa máquina e desse equipamento. Não só os seus operadores, mas aqueles que estão no mesmo ambiente ou que podem ser afetados por ela. Depois disso, a segunda opção de proteção são as medidas administrativas. Criação de procedimentos, de documentos, desenvolvimento de desenhos de processo, formas de operação, manuais de instruções, que possam orientar os funcionários em como eles devem se portar no uso daquela máquina, daquele equipamento.
Por fim, ao final de tudo, vem então a proteção individual. Ou seja, perceba que para a NR12, o EPI é o último a ser fornecido para a proteção dos funcionários com relação a máquinas e equipamentos. Primeiro eu faço as medidas de proteção coletiva, depois eu faço as medidas administrativas e por fim eu vou buscar as proteções individuais. Ou seja, eu tenho que ter primeiro uma medida mais abrangente para depois chegar a proteger o meu indivíduo. Então é uma visão de proteção e prevenção dada pela própria norma regulamentadora. Saindo aí um pouquinho, né, ou finalizando, né, para a gente entrar no final do nosso bate-papo de hoje aí, falando, né, sobre a NR18, indústria da construção, a NR12, a prevenção e o uso adequado de máquinas e equipamentos, a segurança em máquinas e equipamentos, a gente chega na NR26 que fala sobre sinalização de segurança. E nós vamos compreender indústria da construção, segurança em máquinas e equipamentos e sinalização de segurança são NRs totalmente interligadas. Tanto que, de novo, aí ó, na sua tela, você tem mais um item, o item da NR18, que fala sobre sinalização do canteiro de obras, né? O que deve fazer parte da sinalização no canteiro de obras. Então, ao dar uma olhada neste item da NR18, que é da indústria da construção, ela nos leva à NR26. Ela nos leva a entender o porquê a sinalização é necessária dentro de um ambiente organizacional. Por que eu preciso ter uma sinalização adequada, por exemplo, do uso de um determinado EPI quando eu vou utilizar uma determinada máquina ou um determinado equipamento, que aquele tipo de EPI vai me trazer uma proteção melhor ao utilizar determinada máquina e equipamento. A NR26 ela vem para aprimorar aspectos de prevenção de acidentes. Não é que uma sinalização vai garantir ou vai eliminar os acidentes do meu ambiente organizacional, mas ela vai aprimorar a prevenção, ela vai auxiliar com cores, ela vai auxiliar com informações em figuras, a mostrar para os nossos funcionários, a mostrar para os nossos colaboradores a atenção necessária em determinadas áreas. Então, falar sobre a NR26, falar sobre sinalização de segurança, é entender a advertência que ela pode aplicar ou entregar aos funcionários com respeito aos riscos que eles estão submetidos dentro do ambiente de trabalho. Sinalização de segurança pode delimitar áreas. Sinalização de segurança pode, de repente, trazer um alerta maior aos colaboradores em função de riscos específicos. O que a NR26 entrega é uma informação para as organizações para que elas também não exagerem muito na sinalização, né? Porque isso pode também causar distração. Então, dentro de um padrão de equilíbrio, a NR 26 vai entregar informações básicas sobre como sinalizar e o que utilizar de sinalização a fim de que o ambiente organizacional seja mais protegido, entregue mais prevenção aos seus colaboradores e a partir daí crie um ambiente organizacional melhor e entreguem uma maior qualidade de vida, um sentimento de qualidade de vida, uma percepção de qualidade de vida melhor aos trabalhadores. Com isso, pessoal, chegamos aí ao final de mais um dos nossos vídeos de bate-papo. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja curtindo, mas mesmo assim eu peço para você, comente,
né? Deixe aí os seus recados, deixe aí as suas opiniões, dicas do que nós podemos fazer para melhorar os nossos assuntos aqui e para continuar trazendo cada vez mais informações para vocês. Em um próximo vídeo, nós falaremos sobre os EPIs, né? A NR número 6, além da NR 28, que fala sobre fiscalização e penalidades. Agradeço pela sua presença, agradeço aí pela sua participação, espero que você tenha curtido este vídeo, faça a inscrição no canal, divulgue o vídeo com outros gestores organizacionais para que a gente possa aí continuar com este canal e desenvolver novos assuntos dentro deste nosso processo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!